Bom dia a todos. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, professor. Sim. Vou falar um pouquinho hoje sobre um assunto que está no cronograma. É sobre. Vou apresentar aqui. Vamos lá. Obstrução de vias aéreas superiores. Ok? Não está um pouco na ordem nossa apresentação, mas eu acho que é um assunto importante para a gente discutir aqui, tá bom? Bom, já bem antigamente, Hipócrates já falou um pouco sobre as emergências na cirurgia de cabeça e pescoço, tá? Ambroise Paré foi um cirurgião francês que fez ligaduras vasculares na cabeça e pescoço em trauma. Von Graff também é um outro. Aqui, René Lefort. Von Graff trabalhou nas guerras, René Lefort ele também estudou o mecanismo de trauma de face e descreveu as fraturas da face em 1900. Tá? Ele estudou isso porque as pessoas caíam do cavalo e batiam a cabeça no chão e quebravam o rosto, e ele estudou essas fraturas e descreveu as fraturas de Lefort em 1900, na França. Ralph Gilles foi um cirurgião também francês que, durante a Primeira Guerra Mundial, ele também estudou muito, fez muitos trabalhos em cima do trauma de face. Durante a Primeira Guerra, houve um grande desenvolvimento de anestesia endotraqueal e raio-x. Então, geralmente, a história da medicina está muito relacionada, principalmente a medicina de trauma, está relacionado às guerras. Tá? Durante as guerras, houve um grande desenvolvimento da medicina do trauma, da emergência. Finalmente, o ATLS surgiu em 1978, que era para sistematizar o atendimento pré-hospitalar nos casos de trauma. Tá? Então, esse foi um marco no atendimento, e então a gente vai ter essa base como base da nossa aula, o ATLS, porque quando você vai atender uma pessoa com trauma, você tem que seguir uma sequência básica. Tá? Então, quando eu estou falando em emergências ou em vias aéreas superiores, a gente tem que pensar em ATLS, tem que pensar que existem múltiplos órgãos e sistemas que têm que ser atendidos de um modo rápido, e também exige um senso de prioridade. O que você vai atender primeiro? Se o paciente chegar com você, uma criança, um adulto, um idoso, com um trauma de face, com uma trauma na cabeça e pescoço, você tem que saber o que você vai fazer primeiro. Se você vai fazer primeiro, vai parar o sangramento, você vai procurar a via aérea superior. E por quê? Porque esse tipo de traumas, quando não fatal, ele pode levar a sequelas irreversíveis, pode levar a uma sequela neurológica, perda de algum órgão importante, sensitivo, uma dificuldade na visão, um problema na respiração, na fala do paciente, além de mudanças irreversíveis emocionais e físicas para o paciente e para a sua família, porque a face, o rosto, é o cartão de visitas das pessoas, né? Então, esse primeiro atendimento
exige um atendimento diferenciado. Você tem muitas emergências em otorrinolaringologia. Emergências traumáticas e as emergências não traumáticas, que, no caso das traumáticas, ferimentos contusos e ferimentos penetrantes, e nas não traumáticas, aquelas emergências tumorais, infecciosas, que vocês podem receber no pronto-socorro, um tumor obstrutivo, uma anomalia congênita que de repente começou a sangrar, uma emergência hipertensiva e até emergências iatrogênicas. Emergências não traumáticas, epistaxis, né? Essenciais, coagulopatias, isso daí pode exigir uma maneira digestiva pérvia, tá? Pode chegar a dificultar o paciente a respirar, tá? Então, você vai tentar identificar qual a causa dessa epistaxe. Podem ser tumores. Esse paciente chegou em anemia, precisou ser transfundido várias vezes para poder ser submetido a uma cirurgia para retirada do fibroma nasofaríngeo. E ele, durante a cirurgia, ele sangrou que precisou transfundir antes e durante a cirurgia, e após também. Foi para 6 a hemoglobina dele. E angiofibroma também, nós tivemos que parar a cirurgia por causa do sangramento. Angiofibromas e tumores vasculares, malformações congênitas, capilarites, que é a doença a síndrome de Rendu-Osler-Weber, que é uma capilarite que sangra muito o nariz, e doenças iatrogênicas, tá? Trauma de face, também importante fator que muitas vezes exige uma manutenção da via aérea superior. O trauma, por exemplo, para você fraturar o nariz, bastam 30 G de força. O zigomático, 50 G de força. O ângulo da mandíbula, 70. A mandíbula sínfise, 100. E a órbita superior exige uma força de 200. Você sabe que a força cinética é uma fratura nasal. Uma fratura nasal, você consegue fraturar o nariz de uma pessoa com uma força relativamente baixa, tá? O osso nasal é um osso mais frágil. O zigoma já é mais forte, a mandíbula já é mais forte. Então, se você tem uma paciente com uma fratura de órbita, você sabe que a força necessária para fraturar a órbita, o crânio, é muito maior do que a força necessária para fraturar o nariz. Temos também os ferimentos penetrantes. E quando você fala em ferimento penetrante, você tem os triângulos do pescoço, que são 3 triângulos. Tem 2 triângulos. O triângulo anterior, que é na frente do esternocleido, e o triângulo posterior, que é atrás do esternocleidomastoideu. Tá? Então, esses são o esternocleido, que é formado pelo borda anterior do esternocleido, ângulo da mandíbula e a linha média. E o triângulo posterior borda posterior do esternocleido, a linha posterior e a clavícula. E nós temos também as zonas
ângulo da mandíbula para cima. A zona 2 é entre o ângulo da mandíbula e a faca. Vocês estão vendo? A faca entrou aqui na região frontal e desceu até o palato. Esse daí é zona 3, tá? Perímetro de zona 3. Ela é acima do ângulo da mandíbula. Então, nesse caso aqui, o sangramento, o controle da via aérea, ele é realizado geralmente através de tamponamentos, tá? E se tiver um sangramento muito forte, você precisaria de uma cirurgia invasiva. Por exemplo, um tamponamento nasal aqui, você pode fazer. Um tamponamento de cavo, você pode fazer, tá? Insuflar um balonete aqui no cavo para parar o sangramento. Aqui, o atendimento primário. Quando chega um paciente assim, para você atender, vítima de trauma, você vai seguir o ATLS. Primeiro, a via aérea com proteção da coluna cervical, é o A do ATLS. O B, verificar respiração e ventilação. C, controle da hemorragia. D, verificar a parte neurológica, se o paciente está respondendo, incapacidade ou estado neurológico, que é disability, em inglês. C, circulation, né? B, breath. A, airway. Então, A, B, C, D. Airway, breathing, circulation, disability e environment, que é a exposição e controle do ambiente. Um ambiente muito frio ou muito quente pode prejudicar o paciente. Geralmente, um ambiente muito frio vai prejudicar o paciente. Então, esse é o atendimento primário num paciente que chega no pré-hospitalar, tá? E você pode utilizar isso daí também no hospitalar imediato. Assim que o paciente chega na sala de trauma, você pode usar essa sequência. Então, inicialmente, o paciente com trauma, você vai receber, vai poder ver se o paciente está estabilizar sua coluna, retirar qualquer corpo estranho que pode estar obstruindo, pode ser pedaço de osso, pedaço de madeira, areia da face, anteriorizar a mandíbula, só isso daí o paciente vai respirar melhor, verificar a ventilação e, eventualmente, providenciar a via aérea definitiva. E uma crico. Qual seria a via aérea definitiva? Via aérea definitiva é você colocar um tubo para o paciente respirar, insuflar o balonete. Esse tubo pode ser colocado através da intubação, de uma cricotireoidostomia ou de uma traqueostomia. Então, manobras. Põe oxigênio, anterioriza a mandíbula, põe um guedel. Aqui, ó, porque a força da gravidade, o paciente está relaxado, a base da língua pode cair e obstruir a via aérea. Então, manobra simples pode manter a via aérea pérvia do paciente. Pacientes com trauma de face, você vai também comprimir o sangramento para parar o sangramento, enquanto você providencia a via aérea. Você tenta atingir aqui, liberar a traqueia do paciente. Lembrando que este seria o local para fazer uma crico ou uma traqueostomia, no caso de não conseguir entubar o paciente. Tá? A traqueostomia é a colocação de um tubo dentro do anel traqueal aqui, da traqueia, tá? Via cervical. Mas a traqueostomia, ela já foi descrita 2.000 anos antes de Cristo, tá? Asclepíades descreveu a incisão 100 anos antes de Cristo, e Hipócrates condenou, e vários, naquela época, chegou a ser descrito, mas muitos dos sábios
eles condenavam a traqueostomia, tá? E existem vários descritos antes e depois de Cristo sobre a traqueostomia, tá? Ou na Índia, foi indicado em 1536, usaram trocarte cânula, tá? Em 1624, Rabicot realizou 4 traqueostomias para retirar corpo estranho obstrutivo. E, ou seja, é bem antigo as descrições de traqueostomia, até que 1921, Chevalier Jackson descreveu indicações e técnicas que são usadas até hoje. Tá? Perdão. A principal indicação é insuficiência respiratória. Ultrapassar obstruções congênitas, corpo estranhos, trauma de face, pescoço. Bom, fratura de cartilagem ióide, fratura de tireoide, fratura de mandíbula, tá? Tumores grandes, paralisia de corda vocal, bilateral, edemas, queimadura, infecção, anafilaxia. Pacientes que têm ventilação mecânica prolongada ficam mais de uma semana, 15 dias na UTI, também se faz uma traqueostomia profilática para proteger a via aérea. Por incrível que pareça, aquele tubo na garganta, na boca, traz muito prejuízos, aumenta a infecção, leva ao edema da via aérea. E pacientes com cianose, hipercabia, hipóxia, e para limpeza pulmonar. O paciente que tem DPOC, muitas vezes ele vai ter uma qualidade de vida melhor, vai viver mais se ele fizer uma traqueostomia, porque a força para você respirar pela traqueostomia é menor do que quando você respira pelo nariz. Então, se você tem um pulmão prejudicado, um pulmão muito, muito doente, é mais fácil você respirar pela traqueostomia do que respirar pelo nariz. Então, em alguns casos, você faz traqueostomia para toalete pulmonar em pacientes com DPOC, doença obstrutiva crônica pulmonar. Tá? Existem aqueles casos, por exemplo, aqui um paciente vai fazer uma grande ressecção de um tumor intraoral, mandibulectomia, é feita uma traqueostomia profilática. Tumor de língua, uma criança com tumor de língua obstrutivo, aqui. Esse daqui, felizmente, não foi necessário fazer a traqueostomia no dia da cirurgia. Laringectomias, tumores de laringe, é uma traqueostomia permanente. Fratura bilateral de mandíbula, você tem uma fratura bilateral aqui, essa mandíbula pode cair para trás e obstruir a via aérea. Então, uma das indicações de traqueostomia seria uma fratura bilateral de mandíbula instável, ela está muito móvel. Paciente desmaiado, fraturas palpáveis de ióide, tireoide, mandíbula, cricoide. A traqueostomia é uma técnica eletiva, o paciente geralmente está entubado, e você vai abrir a traqueia do paciente via cervical, demora 10 minutos, 15 minutos, ocorre uma dissecção para você chegar até a traqueia, tá? Você tem pode ser incisões longitudinais e transversais, eu prefiro transversal, tá? Expõe bem a traqueia, escolhe um balonete, um cuff, um tubo, número 7 para mulheres, ou 8 ou mais para homens, com balonete, com cuff. Cuff é um balonete.
que você vai insuflar e prevenir, vai permitir a ventilação positiva e prevenir a aspiração prevenir a aspiração de líquidos para dentro da árvore respiratória, tá? Riscos, complicações. Fístula traqueonominada. Às vezes, a cânula, essa cânula, principalmente a cânula metálica, mas pode acontecer também na cânula de plástico, ela fica encostando aqui, ó, na traqueia, ela causa um ferimento na traqueia e pode atingir a artérias e veias inominadas, que é o tronco venoso arterial aqui, ó, e pode levar a um sangramento terrível, tá? Geralmente o paciente acaba indo a óbito, porque para parar esse sangramento, você tem que insuflar o balonete. Quando você desinsufla o balonete, sangra. E às vezes necessário também uma cirurgia torácica, tem que abrir o tórax do paciente para você atingir essa fístula traqueonominada, que é uma fístula que um vaso perfurou, a traqueostomia acabou perfurando um vaso cervical. Complicações imediatas da traqueostomia seria a apneia durante a cirurgia, durante alguns minutos o paciente fica sem respirar, sangramento, né? Pneumotórax ou pneumomediastino em traqueostomia muito baixa, lesão de nervos laringeu, grandes vasos, esôfago, edema de pulmão, o paciente tem um edema obstruído, quando você desobstrui, ele pode levar a um edema importante do pulmão. São complicações descritas pós-traqueostomia. Bom, aí depois que você fez a traqueostomia, você vai partir para a circulação, controlar o sangramento do paciente. Depois que você manteve a via aérea, bom acesso venoso, nunca retirar objetos penetrados no pescoço, cervical, da face, na sala de emergência. É melhor você retirar esses objetos dentro do centro cirúrgico, controle cirúrgico do local, tá bom? E também observar o risco de embolia gasosa. Quando você tem vários ferimentos no pescoço, na face, pode entrar ar em alguma veia, na veia jugular, e o paciente fazer embolia gasosa. Então, todo o ferimento tem que estar tampado. Depois que você já obteve a via aérea do paciente, você vai ver a respiração, a ventilação do paciente, verificar como é que está o tórax, se o tórax tem pneumotórax, ou tem fratura de costela, se tem um tamponamento cardíaco, reavaliar constantemente os sinais vitais, manter oxigênio suplementar. Irritabilidade pode ser hipóxia do paciente, tá? Fazer uma boa história. Depois que o paciente está estabilizado, você vai ver se ele tem alergia, alguma medicação, passado patológico, última refeição importante, o paciente pode vomitar, aspirar, e os acontecimentos ocorridos. História ampla, tá? Alergia à medicação, passado, last meal, que é a última refeição, e acontecimentos ocorridos. Aqui uma cervicotomia, lesões de carótida e jugular podem acontecer, né? A carótida geralmente tem uma queda do nível de consciência, hematoma, hemorragia, pode ser associado a hemiparesia contralateral, dispneia e o pulso diminuído. Essas lesões de carótida são muito mais graves e você vê o sangramento acontecendo na sua frente, porque é um sangramento em jato. Então, você tem que comprimir aquilo o mais rápido possível. A lesão de jugular, ela é mais insidiosa, ela tem uma hemorragia mais difusa, ela não tem pressão no sangramento. Então, eu acho até muitas vezes mais perigosa lesão de jugular, que ela é uma veia, do que uma lesão arterial, que é uma artéria. A artéria, você vê de onde está vindo o sangramento, põe o dedo e parou o sangramento. Põe uma gase, parou o sangramento.
Já a lesão da jugular, você muitas vezes não sabe de onde vem o sangramento, porque é um sangramento bem difuso. Tá? Procurar lesões associadas. Importante, lesão de face, você pode ter uma lesão no nervo facial. Você não deve suturar a face com fio grosso profundamente. Você não deve fazer suturas profundas, pinçamento na face. Você deve ter delicado, usar um fio fino, fazer uma hemostasia bem com cuidado, não usar o bisturi elétrico indiscriminadamente. Às vezes é melhor você comprimir, fazer um curativo e mandar para o especialista para ele corrigir tardiamente. Por exemplo, você tem um ferimento na face profundo, mais seguro a fazer, às vezes, é fazer um curativo, uma gase molhada com soro, tampona, e depois você corrige com calma. Tá? Não precisa fazer na pressa, vamos costurar logo essa lesão na face, que você pode levar uma sequela definitiva, seja a nível de lesão nervosa, como seja estética. Tá? Então, às vezes, uma sutura na face, ela pode ser feita depois de 6 horas, tá bom? Não necessariamente a sutura na face tem que ser feita imediatamente. Pode ser feita depois de 6 horas, lavado, anestesiado e feito com cuidado, tá bom? No restante do corpo, geralmente você não sutura depois de 6 horas, mas na face sim. Então, você pode ter lesões de nervo. O paciente tem um ferimento no pescoço, está rouco, ele pode ter lesão no nervo vago. O paciente tem lesão no ombro ou no pescoço, não consegue levantar o braço, ele tem lesão no nervo espinhal, ou o 11º par, abducente. Hipoglosso, lesão na língua, o paciente não consegue mexer a língua direito, o paciente está com paralisia facial, ele tem uma lesão do 7º par craniano, que é o facial. Tá? Então, ter muito cuidado naquelas lesões de nervo. Tá? Outras lesões importantes de faringe e esôfago. Por quê? Porque a lesão de faringe e esôfago, ela passa desapercebida, tá? No início. Um ferimento cervical penetrante pode levar a uma lesão de faringe e esôfago. Você não percebe inicialmente, depois de 2, 3 dias o paciente está com infecção, porque a boca é muito contaminada, o esôfago é muito contaminado. As lesões de laringe e traqueia, não, você consegue identificar rapidamente por causa da falta de ar, por causa da dispneia, mas a lesão de faringe e esôfago, não. Tá? Lesões de glândulas salivares, fica saindo saliva, lesão de tireoide, que sangra muito, lesão de ducto torácico, que é um ducto que leva linfa para a jugular. Então, na lesão de ducto torácico, ocorre saída de linfa pela ferida, tá? Ou fica uma coleção de linfa no pescoço do paciente. Isso daí, às vezes, também dá muito trabalho de tratar. Bom, algumas vezes a gente tem que partir para a cirurgia imediatamente. O paciente chegou tão grave que você tem que levar logo para o centro cirúrgico. Não dá tempo de ter um atendimento. Então, paciente com hemorragia profusa, que não para, cirurgia imediata. Estabilidade hemodinâmica, hematoma expansivo, isso daqui cai muito em prova de residência. Paciente que, quando chegou com hemorragia externa, instabilidade, é centro cirúrgico, não tem conversa, tá bom? Tem que providenciar o centro cirúrgico o mais rápido possível. O ideal é que todo pronto-socorro tenha uma sala disponível, preparada, de stand-by para um caso de cirurgia imediata. Tá? Um hematoma que não para, obstrução de vias aéreas e ferimentos por projétil de alta velocidade, no Rio de Janeiro, né? Fuzil. Tá? Enfisema subcutâneo que efisema subcutâneo, o paciente começa a ficar todo inchado, quando você palpa, você sente o ar embaixo da pele, sente uma crepitação. Essa crepitação é sinal de que tem ar embaixo da pele e você vai ter que abrir, descobrir de onde está vazando esse ar. Se é do pulmão, se é da traqueia, se é da glote, se é da laringe.
certo? As lesões de traqueia e laringe, então, elas dão alteração na voz, rouquidão, sangramento, estridor, sibilos por ferida cervical, enfisema subcutâneo, então elas são mais relativamente fáceis e rápidas de serem descobertas, porque o paciente está com sangramento nasal, a boca, está um sangramento pela boca, tem alteração de voz, tem rouquidão, tem estridor, tem sintomas de que tem alguma coisa na via aérea. E o tratamento mais simples que tem para lesão de laringe e traqueia é fazer uma traqueostomia. Você faz uma traqueostomia, mantém o paciente vivo, depois encaminha para o especialista para ele fazer a correção da laringe, da traqueia, do nervo, tá? Então, não vão querer inventar na hora da urgência resolver fazer uma cirurgia eletiva. Você vai procurar manter vivo o paciente com o mínimo de sequela. Lesões de esôfago, como eu já falei, o problema é a infecção aqui. O paciente tem dificuldade de engolir, uma saliva com sangue. Ocorre em 5 a 15% dos ferimentos penetrantes e, na maioria das vezes, passam desapercebidos. Tá? Esse paciente levou um tiro aqui, ó, tem uma bala na coluna, na vértebra anterior, e evoluiu com uma dificuldade de engolir, febre, e aqui você tem um raio-x e tem ar nesse espaço que é chamado espaço retrofaríngeo. No raio-x simples, a presença de ar aqui indica um abscesso, e ele foi submetido a uma cirurgia, drenou muito pus, ó, muito abscesso, lavou e drenou esse pus. Tá? Então, você tem sangue na sonda nasogástrica, dor e crepitação no pescoço, e vai realizar endoscopia e exames contrastados. Exame contrastado é relativamente questionável, porque você pode estar levando contraste iodado, pode contaminar a perfuração. E, eventualmente, você vai precisar uma cervicotomia, que é abrir o pescoço, rafia primária do esôfago ou da faringe, e drenar bem aquele local para evitar um abscesso, porque esse abscesso é muito grave. Aqui, lesão de partes moles, o paciente levou uma terçadada no rosto. Vocês que são acadêmicos adoram suturar, né? Às vezes isso aqui tem que ser suturado por um especialista, tem que ficar de olho, tem lesão no olho, tem lesão no nariz, tá? Não é apenas suturar a pele, tem que levar o paciente para o centro cirúrgico e fazer uma boa sutura aí, né? Para não ficar com sequela estética muito feia. Tá? Então, na pele, na face, você pode suturar mesmo após 12 horas. 6 a 12 horas depois do trauma, ainda você lava bem e pode, na face, você pode suturar. Tá? Nariz e orelhas, se o paciente teve uma orelha arrancada, o nariz arrancado, e você viu lá parcialmente, você pode tentar reimplantar, você pode tentar implantar a cartilagem na gordura do abdominal do paciente para depois tentar recuperar, usar essa cartilagem, tá? Lavar bem, e o controle pode ser feito através de tamponamento e pressão direta, o controle do sangramento. Muitas vezes tem ferimento no rosto, sangrando, você comprimiu ali, ó, vai parar de sangrar. Agora o pessoal não tem paciência, não, e espera que o sangramento passe sozinho, né? Joga água, aí não vai parar de sangrar. Tá? Então, só para evitar, para lembrar vocês que vão atender em pronto-socorro, evitar pinçamento e sutura em massa, que é aquele para usar um pontão lá no rosto do paciente, deixar uma sequela. Na dúvida, aguardar o especialista. Ok? Na dúvida, hoje em dia, você
para o sangramento, deixa o paciente vivo e encaminha, tá? Exames complementares somente aqui, ó, teste de gravidez, tipagem sanguínea, hematócrito, hemoglobina, ionograma, coagulograma, raio-x da coluna cervical e de tórax, tá? São os exames complementares. Tomografia computadorizada, quando presente. Aí, depois de você ter o básico lá, raio-x, tomografia, você vai para os exames mais avançados. Ressonância, Doppler, esôfago contrastado, radiologia intervencionista, que são exames mais caros e difíceis de acesso, tá? Endoscopias e somente esses exames no paciente estável, no paciente estabilizado. Então, forem fazer prova, se o paciente está instável, não adianta você pedir exame, tá bom? Prova de residência, prova de concurso. Paciente instável, você não pede exame, você só vai pedir exame paciente estabilizado. Bom, acho que é isso a aula de hoje. Tá bom? Alguma dúvida? Eu vou pedir para vocês colocarem no site